Paz e graça, povo de Deus. Estamos aqui começando mais um episódio do nosso AngularCast. Todas as semanas nós temos aqui um convidado especial. Se você ainda não nos segue, se você ainda não ativou as notificações, vai lá, nos ajuda. Aproveita também, nos siga no nosso Instagram, @AngularCast, e também nas nossas plataformas, Spotify, e vai ser bênção demais. Nós vamos colocar o link na descrição desse vídeo. E hoje nós temos um convidado especial, alguém que Deus colocou, né? Deus faz conexões, meu amigo, pastor Carlos Giacomo. Seja bem-vindo, pastor. Paz do Senhor, obrigado pelo convite. É um prazer, prazerzaço mesmo estar aqui participando desse podcast, uma experiência nova para mim. Fico muito feliz pelo que Deus proporciona na nossa vida, né? Isso é um presente de Deus para mim. Amém, glória a Obrigado. Deus. E, pastor, a gente sempre gosta de começar o nosso podcast. Primeiro, o pastor Carlos, né? O pastor Carlos ali é da Assembleia do Tirirical. Inclusive, o pastor Zé tá feito convite aí para pessoa estar com a gente aqui, viu? A gente sempre começa, pastor, perguntando como foi o seu encontro com Jesus. Hoje, pastor, né? E aí as pessoas acham, olha assim, hoje, homem de Deus, pastor, família abençoada, mas as coisas nunca, não foram sempre assim. Como foi esse processo de encontrar Jesus, conhecer Jesus? Aí acho que vai ter que ser um pouco mais que um podcast, Então, bora, a gente gosta de história, a gente gosta de ouvir uma história. porque a minha vida é uma história muito bacana, porque eu nasci numa família espírita, né? No ano de 94 nós tivemos um encontro com Jesus, toda a família, graças a Deus, toda a família se encontrou com Jesus e foi uma bênção. Eu comecei ainda na infância, meu pai, minha mãe tiveram grandes sofrimentos, né? Eu sou filho único do meu pai e da minha mãe. Eu perdi 3 irmãos quando recém-nascidos ainda. Sim. Nasceram com uma doença congênita e teve uns que morreu com 9 meses, outro morreu com 1 ano e meio e o outro morreu com 1 ano mais ou menos. Então, bem novinho, eles faleceram porque tinha uma doença congênita que não tinha cura e não formava os ossos do corpo Sim. normalmente, então Os a vida fica toda três. molinha, né? Os 3. E foi um milagre de Deus, meu Já é um nascimento, milagre já uma mesmo. promessa de Deus na vida deles. Quando eu fui concebido, na realidade eles não sabiam e acabaram pegando o meu irmão de criação, que hoje ele tem 8 meses de diferença comigo, trabalha ali em Canaã dos Carajás, ele tem quase a minha idade, 1 ano só de diferença, menos de 1 ano de diferença. Meu pai não sabia que minha mãe estava grávida. E a Sim. intenção deles era não ter mais filhos. Porque já viam 3, a possibilidade de vir mais Exato, um. exato. E aí o que acontece? A minha mãe pegou meu irmão para criar, a mãe dele morreu no nascimento dele, houve um acidente com ela e ele nasceu prematuro, teve que fazer uma série de tratamento e ela pegou ele para criar. Só que quando ela pegou ele para criar, ela descobriu que estava grávida de mim. Então eu sou filho único de uma família espírita. Meu pai, por essas necessidades, né, da vida, essas guerras da vida, ele acabou procurando centro espírita, Seixonoye, messiânica, a igreja católica, macumba. Tudo isso ele se envolveu para tentar sair dessa guerra que ele tinha de vida. E isso tudo ele se envolveu até que acabou se encontrando com o Espiritismo, o Espiritismo segundo Allan Kardec, né, que chama o Sim. Espiritismo da mesa branca, né, que crê na reencarnação, essas coisas todas que a gente acreditava. E isso nos levou para uma vida de karma, né? Eles pregam que você tem karma e tal, que você tem Tem que que pagar as pagar suas penitências. penitências de vidas passadas e tal. Então a gente acaba achando que está passando por aquilo porque é necessário, porque precisa melhorar de vida, melhorar espiritualmente, se tornar um espírito de luz. E isso tudo nós acreditávamos. Só que minha mãe passou por uma decepção muito grande dentro do espiritismo. E aí ela teve uma missionária do Rio de Janeiro, que ela foi visitar Carajás, nós morávamos em Carajás nessa época, no ano de 94, e meu pai, minha mãe conheceu
Missionária. essa missionária da Assembleia de Deus Madureira, do Rio de Janeiro, ela fazia missões por conta própria, então ela ficava muito dependente da ajuda das pessoas. E Era ela, algo voluntário e no chamado. não, ela foi. O pastor dela não permitiu, mas ela foi, porque ela sentiu o chamado de fazer isso. Sim. E glória a Deus por isso, porque ela alcançou minha família, a família da minha esposa, todo mundo. Então, ela arrebanhou muita gente nessa impetuosidade, nessa ousadia dela. E eu acho isso lindo e maravilhoso. Me arrepia quando eu falo. E ela visitou a casa da minha mãe e ela passou a fazer orações na casa do meu pai e da minha mãe. Então, toda terça-feira à noite, a gente fazia uma oração. Ela fazia uma oração com a família toda reunida. E nós somos muito família. Meu pai me ensinou isso, minha mãe me ensinou isso. Nós somos Sim. muito, muito família, enraizado mesmo na família, dentro de casa. Aquela coisa dos meninos tudo dentro da mesa, dentro Tudo. de casa, correndo. Era É bom todo demais. mundo reunido, muito maravilhoso. Então a gente tinha aquela comunhão, aquela alegria de estar juntos. E ela fazia as orações, lia a Bíblia, interpretava a palavra, dava profecias. Semeando ali a palavra. A palavra de Deus, vivendo a palavra de Deus junto com a gente, sem ninguém ser evangélico. Sim. Nós éramos espírita. Só que ela começou a mostrar dentro da Bíblia o que era o engano da reencarnação, o engano do espiritismo, a mentira, as mentiras que são pregadas em religiões falsas. Então isso tudo incomodava a gente foi aprendendo da palavra. E certa vez ela falou assim, eu queria fazer uma oração na sua casa. Para sua mãe, ela falando isso. A missionária falou, eu quero fazer uma oração na sua casa, para mim, porque eu já era casado. Então eu tinha minha casa, Tá. só que nós íamos toda terça-noite na casa do meu pai. Esse processo da missionária aí não era o senhor ainda pequeno, não. Já o senhor já grande, tudo, Isso, entendi. não, eu já estava casado, né? E já Casado. tinha o Júnior, meu filho mais velho, que tinha 2 anos na Perfeito, época. entendi. E aí ela falou, eu quero fazer uma oração na sua casa. Eu disse, mas tudo bem, não tem problema. E eu peguei, preparei lá em casa uma oração na sala, a sala era pequena, cabia poucas pessoas. E foram algumas pessoas convidadas para a oração. E nós estávamos em oração, eu estava de bermuda, que eu estava na minha casa, eu estava de Sim. bermuda, à vontade e tal. Meu cunhado estava do meu lado, o Neto, né, que é pastor Neto lá em Chapadinha. Sim. Ele estava comigo do meu lado, ele já era evangélico, já era crente, ele tinha aceitado Jesus, foi através da missionária, Sim. ele aceitou Jesus e ele se converteu primeiro que a gente. E a unção do Espírito Santo era muito forte, era o primeiro amor, era a coisa mais linda. E aí ela chegou e meu filho no meio da sala, no tapete, Juninho, com 2 anos, sentadinho lá, branquinho, parecia um anjinho, sentado no tapete, e de repente o meu cunhado olhou para ele e fez assim com a mão, né? Ele chamou a criança para abraçar a criança. Ele pegou o Júnior no colo e começou a chorar. E eu tomei o Júnior do colo dele e abracei meu filho como se fosse o último abraço, como se fosse um abraço de morte. Para mim, meu filho estava morto no meu braço. E eu comecei a chorar copiosamente, não conseguia controlar. E a missionária pegou o Neto, o meu cunhado, levou para o quarto para fazer uma oração com ele lá no quarto, com a porta fechada, e eu fiquei na sala com todo mundo em volta. E eu com o Júnior agarrado no meu braço e comecei a chorar. Aí eu peguei e botei ele no chão, levantei minhas mãos para o alto e disse, Jesus, eu troco a minha vida pela vida do meu filho. E ali um choque desceu do céu e começou a tremular minha mão, e começou a tremer minha mão, meu corpo, meu cabelo, foi até a planta dos meus pés, aquele choque que eu levei, tipo como se eu levasse um choque na tomada elétrica. Eu peguei um choque tremendo e aceitei Jesus como Senhor e Salvador. E a partir daquele dia até hoje, eu nunca me desviei do caminho do Senhor. É claro que a gente passa por dificuldades, a gente passa por momentos de frieza, a gente passa por momentos de decepções, mas eu nunca me desviei do Senhor. Por que eu nunca me desviei do Senhor? Não porque a religião, que não existe, para mim não existe religião, não porque a igreja é perfeita, não porque eu não tive oportunidade de me desviar da casa dos caminhos do Senhor. Sim. A gente tem oportunidade de se desviar muitas, né? do caminho do Senhor. Mas eu nunca me desviei porque eu sempre coloquei no meu coração, se um dia eu sair do caminho do Senhor e o Senhor levar a vida do meu filho, eu vou me sentir culpado, eu vou viver culpado, eu não vou aguentar isso. Então, é melhor eu viver com Jesus da maneira que eu estiver do que me afastar dele e correr o risco do meu filho ser levado.
Então, foi assim que eu aceitei Jesus. Assim, quando eu aceitei Jesus, houve algumas dificuldades familiar, né? A Sim. gente tem dificuldades familiar. A gente era espírita, tudo mudou, os nossos conceitos, Uma mudança de mente. uma doutrina, mudança de mente. E a mudança não foi assim radical, foi uma mudança gradativa, conforme a vontade do Senhor, conforme Passo a a passo. unção do Espírito Santo, passo a passo, de uma forma tremenda. E assim foi aceitando Jesus. Eu aceitei Jesus, Silvana, a minha esposa, não aceitou Jesus, ela ficou de fora. Foi, né? E aí, quando eu fiquei sedento pela palavra, eu estava com a Bíblia. Aquele fogo, aquela paixão. Do primeiro amor, sabe? A alegria do primeiro amor mesmo. E eu andava comendo a Bíblia, o Novo Testamento. A missionária me deu um Novo Testamento, era uma Bíblia que era só o Novo Testamento, Salmo e Provérbios, que era de brinde, né? Só que era de papel reciclado. Sim. Tudo. E eu riscava essa Bíblia, eu anotava, eu fazia observações. Então comia a Bíblia. E ela chegou a ter ciúme da Bíblia. Porque eu vivia com a Bíblia, eu vivia orando, eu vivia em oração. A missionária Silvana com ciúme da Bíblia. Ficou com ciúme da Bíblia. Rapaz. Você quer saber só desse Jesus? Você quer saber só da Bíblia? E aí um dia, certa vez, ela quis ir para um show que teve lá promocional da empresa para época dos namorados, né? Mês de junho. Sim. Que foi o mês que eu aceitei Jesus, em junho de 94. E aí a gente combinou de ir num show. E eu disse, eu vou para oração. Você vai para o show. Terminando a oração, eu vou para o show. Certo. Porque é aquela tradição, né, de que a gente tem que viver em família. E eu não queria radicalmente mudar essas coisas. Sim. E aí ela falou, tá bom, eu vou para o show, você vai para oração. Terminando a oração, você vai lá para o show. Eu, tá bom. Só que quando chegou nessa oração, a gente estava numa oração fervorosa, maravilhosa, bênção de Deus. Era lindo, maravilhoso. E o Espírito Santo usou meu cunhado, pegou na minha mão e disse, aquilo que você pensa em fazer hoje, faça seu pai, faça sua mãe, faça seu irmão, mas tu não faça. E aquilo me tocou o coração e o Senhor falou no meu coração dizendo, não vai para o show, ali não é o teu lugar. E eu peguei e deixei de ir no show e voltei para casa, fiquei em casa esperando a missionária Silvana. Quando ela chegou, ela veio com o olho vermelho, correndo, nervosa, com muita raiva, mais ou menos umas 11 horas da noite. Ela chegou em casa e disse, nós vamos para casa, eu estava na casa do meu pai, né? E ela falou, vamos para casa que a gente tem que conversar. E aí, quando chegou em casa, ela disse, se você quer ficar com esse teu Jesus, fique com ele. Amanhã de manhã eu estou pegando um trem para São Luís, estou indo embora. Eu chorei muito. Chorei muito mesmo. Porque eu amo minha família. Aí eu fui deitar. Nós nunca dormimos separados, mesmo com guerra, com brigas e dificuldades e discussões, a gente nunca dormiu separado um do outro, graças a Deus. E eu deitei de um lado, ela deitou do outro, todos os dois chorando. Eu chorando, eu virei para ela e disse, Silvana, a Bíblia diz que aquele que ama mais seu pai, sua mãe, seus irmãos, mais do que a mim, não é digno de mim. Eu amo mais Jesus, eu fico com Jesus. O senhor falou isso na cara dela. Falei isso Novo pra ela. convertido. Novo convertido. Homem corajoso, viu? Eu fico com Jesus. Eu virei para um lado chorando, ela virou para o outro lado chorando também, e fomos dormir. Quando eu acordei de manhã, a mesa do café estava pronta. Tinha uma mesa especial para mim, para o café. Ela se acalmou. E ali ela também não é daquela que me desculpa, me perdoa, ela é daquela que age. Eu sei. Para pedir desculpa, né, nas coisas. E aí ela pegou e nós tomamos café, tudo, e aquilo foi normalizando, as coisas foram normalizando, até o dia que ela aceitou Jesus, bem próximo, 2 semanas depois, ela aceitou Jesus, e ali eu aceitei Jesus, ela aceitou Jesus, meu sogro, o seu Raimundo, aceitou Jesus, minha sogra, minha Silvia, minha Uma cunhada. salvação da toda a família. Foi salvando a família, meu pai, minha mãe, minha cunhada, meu irmão, todo mundo foi se convertendo, o encontro que nós tínhamos com Jesus ali através da missionária Rose, da Assembleia de Deus Madureira, do Rio de Janeiro, que infelizmente eu perdi contato, não sei onde ela anda. Mas foi um presente de Deus, foi um anjo de Deus que Deus colocou em nossa vida, e assim toda a família aceitou Jesus. Que tremendo, pastor. Que tremendo. Ele maravilhoso. Não sei se vocês conseguiram ver, mas eu estou vendo aqui, ele se emociona. Demais. Ele se emociona, né? Demais. Ele já aqui, o olho já fica cheio d'água, mas a gente consegue... a voz fica trêmula, mas é porque, de fato, quando Jesus entra na nossa vida, ele faz essa transformação.
E hoje, 2024, 30 anos. anos com Jesus, 30 anos. nunca se desviou. Nunca. Nem eu, nem minha família. Que bênção. Graças a Deus. E o que o senhor atrela, né? Tantos anos com essa paixão? Porque assim, a Bíblia fala que o fim das coisas, ele é mais importante do que o início delas. Sim. Muitos começam bem a caminhada, com esse fogo, com esse amor, com essa paixão. E vem as decepções, vem os problemas, vem tudo isso. E, infelizmente, muitos não permanecem. Muitos não conseguem persistir, né? A gente sabe que a vida com Deus é uma vida de persistência, de esforço. No Senhor, para quem não sabe, eu conheço o pastor Carlos e assim ele fala, a gente percebe que parece que o amor, o fogo, ele não se perde. É uma coisa que eu admiro muito assim na sua vida. E o que o senhor hoje atrela a isso? Quais são as razões? De repente, tem pessoas que estão nos ouvindo hoje que um dia tiveram esse fogo, essa paixão, esse contato, comiam a Bíblia, mas hoje se encontram frias, não estão tão fervorosas. E 30 anos se passam e o senhor continua aí com esse fervor. O que o senhor podia falar assim para a gente? Chaves, segredos, coisas que foram aprendendo nesses 30 anos. O segredo é nunca sair dos caminhos do Senhor, né? Isso aí A verdade é essa, porque, na realidade, nesses 30 anos que eu tenho de evangelho, a gente já passou por muitas dificuldades, decepções, muitas decepções. Houve momentos em que a gente pensa em desistir, aí vem aquela palavra do Senhor e fala assim, não desista, continue, né? Por que largar a rede, né? Sim. Continuar remando e com Cristo. O segredo é que eu nunca me apeguei a homens. Homens não fazem o meu caminho com Cristo. Seu olhar nunca foi um olhar para o ser humano em si. Não, nunca foi. Nunca foi para Cristo. E por que as pessoas gostam, às vezes, pastor, de tirar esse olhar de Cristo e olhar para o homem? Por que o senhor acha que as pessoas fazem isso? Ou porque a gente é tentado, muitas vezes, a olhar para o ser humano. Por exemplo, o senhor cita aí a missionária. Foi um homem, uma mulher de Deus que foi usado. E queira ou não, a gente às vezes olha para ali, tem alguém para nos inspirar. E qual foi o segredo assim de... Conta pra gente. Os meus 30 anos de evangelho, meu pai foi meu pastor, tive pastores referências na minha vida que eu sempre digo, né? O pastor Malafaia o pastor Nunes, o Nunes que eu digo, da presbiteriana, esqueci o nome dele agora, são pastores que me inspiraram pelo ensinamento. Então eu olho para o ensinamento, não olho para o homem. Tanto que eu não guardo nomes. Músicas, eu tenho músicas que marcaram minha vida. Quem é o cantor dessa música? Não sei. Sim. Eu guardo a música, não guardo o cantor. Porque a palavra do louvor é que toca o meu coração. O senhor guarda o conteúdo, não o mensageiro do conteúdo. Entendeu? Então eu não sei quem canta, eu não sei o nome de grupos, eu não sei não guardo essas coisas, mas o louvor me marca, eu grifo ele, ouço ele 10 vezes, 20 vezes de uma vez só, porque eu gosto de memorizar, eu estudo louvor. Então são essas coisas que me fez eu firmar meus caminhos no Evangelho, em Cristo, porque a gente não deve olhar para decepções. As decepções vão surgir. E quando surge a dificuldade, a tribulação, ou alguma decisão muito importante que você tem que tomar na tua vida, entrega ao Senhor. Entrega ao Senhor, porque é Ele que vai tomar a decisão na tua vida. E Ele vai abrir oportunidades, Ele vai abrir portas, Ele vai abrir possibilidades de você realizar aquilo que você sonha. Porque nosso Deus é o Deus de realizar sonhos. Então nós temos situações na vida que a gente tem que entregar ao Senhor. O que eu devo fazer, Senhor? Eu estou decepcionado. Não quero estar numa igreja, não quero estar em um lugar, não quero isso. O senhor recorda assim de uma situação em que, de fato,
Eu não digo que esfriou, assim, esfriou não, largou Jesus, mas que o senhor percebeu que, rapaz, eu tenho que tirar meu olho dessa situação aqui, eu tenho que, não posso olhar para essa decepção como eu estou olhando, porque senão, o senhor já passou por situações assim? Pois é. Se eu- Várias delas. Não foi Várias só uma, não, delas. foi várias. Várias delas. É, não sou muito de guardar isso que aconteceu. Mas a principal para mim foi um processo de mudanças. Sim. Algumas mudanças que teve na minha vida. Uma das mudanças que teve na minha vida foi quando meu pai se aposentou e veio embora para São Luís. Eu fiquei em Carajás com a minha família. Silvana, a missionária Silvana e o meu filho mais velho, Júnior. E ela começou a entrar num estado de depressão. A Silvana. Ela começou a entrar num estado de depressão e aí nós tivemos que tomar uma decisão. Eu não aguentei o sofrimento dela e disse, vamos embora, eu vou pedir conta. Eu trabalho na empresa multinacional, uma empresa de grande porte. E eu falei assim, não, eu vou pedir conta. Eu vou me embora, vamos embora para São Luís. Com a minha profissão, eu sou formado em eletricista de manutenção, tenho eletrotécnico, tenho pós-técnico, tenho várias formações na época. Lá quando for passando, dá um jeito. A gente dá um jeito. Eu vendo chup-chup na praia, eu instalo algumas tomadas, algumas lâmpadas em residência, e a gente vai tirando do arroz. A fome a gente não passa. Isso aí, graças a Deus, sempre deu saúde e força para a gente vencer as dificuldades da vida, e fome a gente não passa. E eu falei, vou tomar essa decisão, vamos embora. E nós éramos evangélicos já. Sim. Aí ela disse, aí eu falei, você tá disposta a ir embora? Ela falou, tô, eu não aguento mais esse lugar. Porque nós sentimos falta da família. E aí nessa tomada de decisão, eu fui pôr o joelho no pó, fui o joelho lá no chão e orar ao Senhor e falar assim, eu tenho que tomar essa decisão importante na minha vida, eu tenho que pedir conta. Uma empresa que eu trabalho já há mais de 9 anos, eu vou pedir conta. Eu devo fazer isso, Senhor. E entreguei na mão do Senhor. A única coisa que Deus falou no meu coração é uma vontade permissiva e não uma vontade soberana. Nós temos que tomar as decisões na nossa vida se existem duas vontades. A vontade soberana, que é a vontade de Deus, e a vontade permissiva, que é aquilo que eu quero e Deus permite que eu faça. Sim. Então Deus me respondeu e falou assim, é uma vontade permissiva e não uma vontade soberana. Toda vontade permissiva, ela tem um preço a pagar. Nós temos que pagar um preço por algo que eu escolho para a minha vida. Sim. Independente da escolha, ela tem consequência. E Deus falou, a tua vontade é uma vontade permissiva e não uma vontade soberana. Você vai ter que pagar um preço. Aí eu cheguei para a Silvana e disse, nós vamos para São Luís, mas você está disposta a pagar o preço? Porque Deus disse que não é uma vontade permissiva e nós vamos ter que pagar um preço. Uhum. Ela disse, eu pago qualquer preço, o importante é eu sair desse lugar. Então nós tomamos a decisão. Liguei para o meu pai e disse, pai, eu estou pedindo conta e vou me embora para São Luís. Ele disse, não faça isso. Eu disse, mas eu vou fazer. Ele disse, calma, tenha calma. Eu peguei, ele teve uns contatos aqui com a empresa que eu trabalho e alguns amigos influenciaram. Deus usou essas pessoas para nos dar a oportunidade de ser transferido para São Luís. E para honra e glória do nome de Jesus, eu fui transferido para São Luís. Mas infelizmente eu tinha um preço a pagar. Então o meu salário não era bom. Eu vim para uma capital, onde o custo de vida é alto. O que eu não pagava antes, eu passei a pagar, que era energia, telefone, escola e algumas outras coisas que eu não conseguia mais pagar por conta do salário, que o custo de vida é alto aqui. E aí eu comecei a orar e chorar nas mãos do Senhor, nos pés do Senhor, e falei, Senhor, eu não estou aguentando, é muito sofrido, eu não estou aguentando botar a comida na mesa. Tá deixando de almoçar para jantar. Exatamente. Então eu falei, Senhor, não dá. Ele falou assim, mas essa foi a tua escolha. Ele falou ao meu coração, essa é a tua escolha. Você tem 7 anos de vaca magra. Eu cheguei em São Luís em 98, setembro de 98. Em agosto de 2005, eu recebi minha primeira promoção, foi quando minha vida começou a mudar. 7 anos de vaca magra. 7 anos com o mesmo salário. 7 anos vendendo o almoço para comprar a janta. E assim foi minha vida durante 7 anos.
E depois de 7 anos foi que as coisas começaram a melhorar e prosperar. O senhor agora falou de uma coisa interessante, que são nossas escolhas, né? Da vontade permissível, da vontade soberana de Deus. É interessante, pastor Carlos, porque Deus não nos tira a capacidade da escolha. Seja ela uma escolha baseada numa vontade de Deus, seja ela não baseada numa vontade de Deus. E toda escolha ela tem as suas consequências. Por exemplo, o senhor hoje é chamado, vocacionado. Foi uma escolha. Sim. Tem as suas consequências. Ah, mas ser pastor é uma bênção. De fato, a Bíblia fala que aquele que almeja o episcopado, boa coisa almeja. Sim. Mas toda escolha tem a sua consequência. E aí a gente percebe já Deus ali já formando o Senhor, uma vida de dependência, para chegar nessa vocação pastoral. Como foi essa descoberta? A gente já viu aí como o Senhor aceitou Jesus, uma história impactante, linda, emocionante. Deus começa agora a trabalhar, vem para São Luís, e é interessante que tudo aí o Senhor coloca, vou buscar Deus, vou buscar a direção de Deus, e como vem essa coisa do chamado pastoral? Existem pessoas que procuram, né? A Bíblia diz que é importante, e você acabou de comentar, né? Quem busca o episcopado, boa coisa almeja, né? Então existem pessoas que entram na igreja com esse intuito. Eu nunca entrei com esse intuito, nunca entrei com essa intenção de me tornar pastor, ou líder de igreja, ou alguma coisa desse tipo, nunca. Desde quando nós aceitamos Jesus, a nossa família ela se tornou independente e fazia oração em casa. Aceitou Jesus e continuou a oração em casa, a oração em casa, a oração em casa, até o dia que a gente recebeu a visita de um pastor da Assembleia de Deus Missão, e ele chegou em casa e falou uma coisa muito interessante, porque a nossa vida cristã é uma vida cotidiana de aprendizado. Todo dia nós estamos aprendendo alguma coisa. É verdade. Nós precisamos aprender alguma coisa, todos os dias. E esse pastor, o pastor Germano, da Assembleia de Deus Missão, lá de Carajás, ele visitou nossa oração e ele deu um ensinamento da palavra de Deus muito importante, e ele falou uma frase que guardo no meu coração até hoje, e as pessoas que eu encontro, que eu chamo, entre aspas, desigrejadas, eu sempre falo isso. E ele falou assim, olha gente, a oração de vocês, esse grupo familiar, esse grupo de oração, é uma bênção, é lindo. O agir de Deus é bonito, o mover do Espírito Santo é notório neste lugar. Mas vocês precisam de uma identidade. Legal. Muito interessante o que ele falou. Você não anda no Brasil sem sua carteira de identidade. Você nasce, você já tira, a primeira coisa que você tira do seu documento é a identidade. Então vocês precisam de uma identidade. E vocês não têm identidade. Quando vocês se apresentarem em algum lugar, vocês vão dizer que são crentes da onde? De qual igreja? Você precisa. Aí eu dou uma mensagem para as pessoas que acham que igreja somos nós. É claro, nós fazemos parte da igreja. Jesus está no nosso coração. Eu sou a igreja? Sim. Mas nós precisamos ter uma identidade. Você é igreja da onde? Ah, eu sou igreja sozinho? Não pode. A Bíblia diz que nós temos que congregar. Nós temos que viver em congregação. Comungar da mesma fé. O meu testemunho aumenta a sua fé, te dá certeza de quem é Deus. A vida em comunidade nos ajuda a buscar a Deus ainda mais e conhecê-lo. Exatamente. Uma coisa é ser crente sozinho, sem ter ali um irmão para atritar ou para lhe ajudar. Sim. É muito fácil. Isso é muito importante. E aí, aquilo me chamou a atenção. Nós, o grupo em si, chamou a atenção. É verdade, nós precisamos de uma identidade. Aí foi quando nós fomos à Assembleia de Deus Missão, fomos batizados pela Igreja Assembleia de Deus Missão, em Carajás, e aí nós passamos a fazer parte, membro da Igreja Assembleia de Deus Ter uma Missão. Comunidade local. Exatamente, ter uma identidade. E isso aconteceu. E nós fomos lá como membros, participantes dos cultos e tudo. Aí nós viemos para São Luís. Em São Luís, nós passamos a congregar numa igreja no João Paulo. Por condições de incompatibilidade de ideias, houve uma necessidade de uma separação. Sim. Aí nós escolhemos outra igreja. Aí nós fundamos, infelizmente, uma situação e uma promessa de Deus, cumprimento de profecia, outras coisas de Deus na nossa vida. Nós acabamos fundando uma igreja nova, a Igreja Evangélica Pentecostal Jesus Cristo Liberta.
Por mais de 6 anos ficamos com essa igreja, conquistamos o terreno ali ao lado do Bar Jonas, no Quatraque, através do finado prefeito Jackson Lago, e isso nos deu a oportunidade de levantar a igreja. E a igreja, por uma questão de necessidade do pastor presidente, que era o meu pai, ele, por questão de saúde, teve que ir embora para São Paulo e deixou a igreja nas mãos da Assembleia de Deus Madureira de Carapicuíba, São Paulo. Sim. Eu era simplesmente um presbítero, mas eu nunca almejei cargos na igreja. Meu amor, e até hoje, meu amor em Cristo é fazer a obra, é fazer o ID do Senhor, é o servir, é o ajudar as pessoas a encontrar-se com Jesus ou firmar sua fé e o fundamento que ele tem em Cristo. Mas esse é o entendimento de um pastor, servir. Não é E cargo. aí isso foi acontecendo, aí no momento de convenção, porque a Assembleia de Deus tem a convenção, e no momento de convenção a igreja precisava colocar pessoas como pastores, apresentar pessoas como pastores, o pastor presidente me chamou e falou assim, eu vou te colocar lá teu nome para ser pastor. Eu disse, amém, amém, coloca, não tem problema. Eu nunca pedi, eu tenho uma convicção no meu coração, quando o homem, eu sempre falo isso para as pessoas, quando o homem chegar a te oferecer alguma coisa que é bom para a sua vida, aceite de imediato, porque Deus já assinou isso lá no céu. O homem é só um instrumento dele. Não há E eu nada na senti no terra que coração. dos céus não tenha sido concedido. Claro. E aí eu peguei e falei assim, tá bom, pode colocar. E aí em 2014, eu fui consagrado a pastor evangelista pela Assembleia de Deus Missão, Madureira, desculpa, a Assembleia de Deus Madureira, sim, ali no Quatraque. E de lá para cá, como pastor. Mas por circunstâncias da vida, em 2021, eu tive que sair da Assembleia de Deus Madureira, por uma questão de incompatibilidade e tal, e alguns percalços, algumas dificuldades, algumas decepções. A família tomou a decisão de sair lá da Madureira e fomos para a Assembleia de Deus Missão, que nós estamos congregando até hoje, na Assembleia de Deus Missão lá do Tirirical, junto com o pastor presidente, pastor Ziel, que é uma bênção, um homem de Deus, e que eu tenho muita, como diz assim, existe muita coisa comum entre afinidade, eu e ele. Muita afinidade mesmo, sabe? Existe muita coisa comum. Né? O amor pela esposa, o amor pela família, o amor pela obra, o amor pela palavra, tudo isso que o pastor Ziel reflete, né, como pastor, encaixa na minha vida e no meu ministério. Então isso me deixa muito satisfeito e pretendo permanecer ali por muitos anos, porque eu gosto de enraizar. Eu acho que o crente tem que ser raiz. Sim, tem que ter uma identidade e um endereço fixo. Agora, o senhor falou interessante a questão da igreja, né? O senhor estava ali naquela oração, que era de Deus, que era bênção, teve suas experiências com Deus. Foi ali que, através dessa oração, conhece a Jesus, tem ali aquele impacto, mas em algum momento alguém, um pastor, lhe fala da importância da igreja. O senhor percebe, o senhor recorda como sua vida cresceu após de estar numa igreja e antes de estar numa oração? Porque assim, o senhor poderia não ter ido, poderia ter ficado ali na oração, sim, mas o senhor foi. Eu queria tocar nesse ponto, porque o senhor falou algo sobre a questão das pessoas que hoje, de alguma forma, não dão importância à vida em comunidade. Eu tenho certeza que sua vida mudou. Demais. Conta um pouquinho pra gente, pastor, como foi essa importância de estar numa igreja, de ter uma identidade no processo do seu crescimento com Deus? Pastor Paulo Vitor, a tua pergunta agora foi instigante e maravilhosa. Coisa de Deus. Essa semana eu estive estudando sobre essa questão de pessoas que não têm igreja, né? E achei umas mensagens muito interessantes. Mas isso que você falou agora me tocou o coração no sentido de que o que mudou na minha vida, verdadeiramente, eu nunca tinha pensado nisso. Mas refletindo, e conforme você ia falando, eu fui viajando no meu ministério de 30 anos, sim, no meu tempo de 30 anos no Evangelho, e falei, poxa, é mesmo, quanto isso mudou na minha vida. Gente, eu não tinha parado para pensar isso, e isso me fez refletir. Você falou uma coisa mais importante para mim agora. O que mudou na minha vida com relação à igreja? Gente, isso é maravilhoso. Para as pessoas que não têm igreja, para a pessoa que acha que não precisa de igreja,
você agora me falou uma coisa importante. Realmente a minha vida mudou muito. Primeiro, quando eu fazia parte do grupo de oração, eu era Sim. só aquele grupo. O reino de Deus estava só naquele grupo. Eu só conhecia aquelas pessoas, ou algumas pessoas que vinham visitar esse grupo de oração. Então, meu reino não expandia, e eu não dava o devido crescimento, não sabia qual era o devido crescimento do reino de Deus. É como se eu estivesse num aquário e Deus querendo levar para um oceano. Exatamente, perfeito a sua comparação, o aquário e um oceano. E eu fui para a igreja e passei a comungar com as pessoas. E é muito importante porque as pessoas começam a entender que você faz parte do reino, que eles também fazem. Porque existem pessoas que te conhecem e não sabem, às vezes não sabem que você é evangélico. Sim. Né? Pessoas que você acaba de conhecer e não sabe que você é evangélico. E você estando na igreja, isso aumenta. A sua rede social aumenta. O seu network aumenta. O seu relacionamento aumenta. Experiências de vida vão alterando o seu sentimento, as suas emoções, as suas decisões. Isso é a igreja que proporciona. Sim. A experiência de irmãos me proporciona isso. E isso aumentou. E cada dia aumenta mais. Eu quero dar um testemunho agora do que aconteceu há poucos dias comigo. Teve um congresso da mocidade do Maranhão, e para honra e glória do nome de Jesus, fui convidado para ser o narrador de abertura e encerramento deste evento, Sim. ali no Castelinho. Foi uma maravilha, foi uma bênção de Deus, foi um mover de Deus, foi um agir de Deus, foi uma coisa maravilhosa. E eu nunca tinha participado de um evento nessa plenitude, nesse tamanho, para ser num Castelinho. E o Castelinho estava lotado, super lotado. E eu entrei para falar no microfone, em cima lá do palco, com os holofotes em cima de mim, eu e a minha irmãzinha. E aí, nós dois fazendo a narração de abertura deste congresso, e eu vi aquele oceano de pessoas à minha volta. Eu falei assim, meu Deus, o reino de Deus é muito maior que isso. Quanto o Espírito Santo age, quanto que o Espírito Santo opera. Você vê o agir do Espírito Santo no olhar de cada pessoa que você falando e está te ouvindo, e aí você vê aquele mover do Espírito Santo, pessoas pulando, chorando, sorrindo, se abraçando na hora do louvor, na hora da apresentação, na hora da pregação, e aquilo me comoveu. Eu falei assim, quanto eu preciso aprender de Deus, quanto eu preciso dessa igreja, o quanto eu preciso de estar em comunhão. Isso aumenta a minha fé e garante que eu estou no lugar certo. Que Me bênção. garante que eu estou no lugar certo. Então a mudança que houve em minha vida e as mudanças que acontecem em nossa vida é isso. Conhecer a igreja, estar na igreja, viver na igreja, ela me dá a dimensão de quem é Deus. Ele é muito maior do que isso. Eu, só falando assim, eu me lembrei, me converti muito cedo, né? E tem aquelas guerras de todo adolescente, jovem, tudo. E quando eu entrei numa igreja, fui num congresso de jovens e vi que eu não estava sozinho nessa guerra, sabe? Eu respirei fundo e disse, pensei que era só eu. Aquilo ali me edificou de uma tal forma, porque eu pude ver ali que outros jovens compartilhavam das mesmas guerras e lutas que eu compartilhava. E que estarmos juntos, compartilhando dessas dificuldades, eu vi o quanto isso me edificava. Porque na experiência de um, eu aprendia, na dificuldade do outro, que às vezes era minha, ele tinha alguns testemunhos que me edificavam. Isso é igreja. Isso é igreja. Isso é a igreja. É maravilhoso. E eu sei que talvez você que está nos assistindo possa ter decepcionado, triste com alguma instituição. Eu não vou dizer que isso não acontece. Acontece. Mas o segredo é olhe para Jesus. Não olhe para os homens, olhe para Jesus, que você pode ser e pode ter 30 anos de evangelho, como o pastor Carlos aqui está nos contando. E foi edificante, pastor, foi muito edificante. Muito edificante, há um crescimento muito grande. Aí eu quero tratar aqui de um assunto que é muito importante na vida do crente, sobre o dízimo, né? Dízimos e ofertas. Você que não é dizimista, você que não é ofertante, muda o teu coração. Não deixe o teu coração grudado ou ali sendo
enganado ou iludido pela riqueza deste mundo. Nada compara as bênçãos que Deus tem para nós através do dízimo e da oferta. Quando eu aceitei Jesus, eu não aceitava o dízimo. É mesmo, pastor? Eu passei muito tempo sem dar dízimo na igreja, sem ofertar na igreja, que para mim, o meu pensamento quando eu aceitei Jesus é que Deus não precisa do meu dinheiro. Não está errado o seu pensamento. Ele não Não precisa. está errado, verdadeiramente, ele não Mas não é precisa. assim as coisas. E aí foi a igreja que me deu o ensinamento, Olha a e importância não foi o homem. da Graças a Deus, comunidade. louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não foi o homem que me deu o ensinamento. Eu peguei a Bíblia, peguei a apostila de ensino sobre dízimo, eu fui comparando o ensinamento com a Bíblia, o ensinamento com a Bíblia. E eu aprendi que ser dizimista e ofertante é bênção de Deus na nossa vida. Então, quando eu fiz o estudo e entendi o que é o dízimo e o que é a oferta, ali mudou a minha vida. E foi a igreja que proporcionou isso. Se tivesse naquela oração, Nada disso ia nada mudar. ia mudar. Hoje eu sou próspero. Eu estava contando essa semana para minha esposa. Hoje mesmo de manhã, tomando café com ela, eu disse, minha filha, eu sou muito feliz. Sou grato a Deus pela vida que nós temos. As pessoas às vezes questionam, né? Porque eu não conheço Lençóis Maranhenses, eu não conheço Parnaíba, eu não conheço Panacoatira, eu não conheço Raposa. Jericoacoara, eu não conheço as fraldas maranhenses que chamam na Raposa, né? Verdade. Eu não conheço alguns interiores do Maranhão, algumas chapadas e outros lugares. Não conheço, porque eu antes olho para a minha situação financeira e o que eu preciso me desvencilhar, né? Pagar. Eu tenho que quitar minhas dívidas. Não tenho dívidas, graças a Deus. Sou próspero. Aí eu aprendi também o que é prosperidade dentro da igreja. Sim. Porque no mundo ele ensina de maneira diferente. A prosperidade eu aprendi dentro da igreja. Hoje eu sou próspero. Não tenho prestação de casa porque o Senhor me deu minha casa própria. Glória a Deus. Eu tenho um carro do ano sem dívida, não pago prestação de carro porque o Senhor me deu meu carro. Glória a Deus. Eu não pago, eu sou formado, tenho pós-graduação, tenho mestrado, mas o Senhor que me deu e não tenho dívida para isso. Não estou devendo ninguém sobre isso. Minha família é próspera porque eu não estou devendo ninguém. Eu deito e durmo sem dever a ninguém. Aí eu falei para ela, na minha conta, no meu aplicativo do banco, tem 2 campos, né? O do saldo e das dívidas. Todos os dois estão zero. Todos os dois estão zero. Mas o importante é que minhas dívidas estão pagas. Tudo pagas. Então isso a gente aprende na igreja. Dízimo e oferta. Não é a igreja que ensina, é o Senhor que nos dá esse ensinamento através do amor e não como obrigação. Dízimo e oferta não é uma obrigação, é amor. E eu oferto e dízimo na igreja por amor ao Senhor. E é interessante que um tema desse tão sensível até hoje, Sim. o senhor aprendeu com a Sozinho, vida em comunidade. Com o Espírito Santo. Com o Espírito Santo através da igreja. Com a vida em comunidade. Sim. Então, a importância de a gente viver na igreja, de ter uma identidade, uma comunidade local para se congregar é importante, porque vai ter coisas que Deus vai usar pessoas, como usou a missionária. Sim. Vai ter lugares que Deus vai usar músicas numa adoração. Conheço Verdade. pessoas, a gente tem um podcast aí com a Ioná, né? Ela nos contou que foi tocada por uma música. Mas vai ter coisas que Deus vai tratar usando a igreja. A igreja, com certeza. E se o crente não se congrega, Nunca vai aprender. essa revelação, aí o crescimento fica mirrado, Exato. fica um crescimento comprometido, fica um crescimento que não acontece. Não é isso, pastor? E sobre o dízimo, eu trago sempre a palavra de Malaquias capítulo 3, versículo 10, né? Trazei o dízimo e a oferta na casa do tesouro, né? E fazei prova de mim. Eu sempre fiz prova de Deus, eu nunca deixei de fazer prova de Deus. Sou dizimista e ofertante. Mas é eu com Deus. Eu não cobro homens, não cobro igreja, não cobro pastores, não cobro meu pastor presidente. E não cobro é nada. essa a motivação de dar o dízimo. Não é isso. Não é para isso. E outra coisa, a cobrança com Deus não é uma cobrança de que, Senhor, eu tenho que ser rico. Ah, Senhor, eu tenho que ser próspero. Senhor, eu tenho que ter, eu tenho que comprar. Sim. Não é essa cobrança que a Bíblia está te ensinando. A Bíblia está te ensinando a cobrança de Deus é quando alguém pratica uma injustiça com você e você cobra a Deus e fala assim, Deus, age em meu favor, porque eu sou ofertante e dizimista.
quando você é roubado, quando você é usurpado, a palavra de Deus te diz, faça a prova de Deus. Então, entrega o dízimo, entrega a oferta na casa do Senhor e faça a prova dele. Mas a prova, passando pela prova. Porque você só pode provar a Deus quando você passa pela prova. E quando nós passamos pela prova, como eu já passei, Deus honra. Nunca faltou na minha casa, nunca faltou no meu mantimento, nunca faltou nada na minha casa, ainda que apertado, ainda que situação financeira com dificuldade. Algumas vontades nós passamos, mas todas as vezes Deus supriu em nossa vida. Todas as vezes. Nunca faltou. E eu creio que é por causa do dízimo e da oferta. Vou dar um testemunho da prova, de provar a Deus através do dízimo e da oferta. Eu recebi um prêmio de R$800. R$800 eu recebi um prêmio de R$800, um prêmio da empresa, né? Que ele deu um prêmio pela produção e tal, e me deu R$800 de prêmio. E eu recebi os R$800 e falei assim, oh, será que pelo prêmio que eu recebi, um dinheiro extra, eu tenho que dar o dízimo? Não, acho que não. Eu pensei comigo, né? Acho que não. E eu fiquei com esse dinheiro. Sim. Só que o meu cachorrinho que eu tinha, ele adoeceu. Ele adoeceu. Eu levei no veterinário. O veterinário falou, ele está fraquinho, não está se alimentando. Eu vou dar algumas vitaminas aqui para ele, mas é importante você fazer um exame de sangue nele. Eu disse, tá bom. Aí ele me deu 3 injeções, aí paguei lá acho que R$20. Deu a injeção, levamos para casa. Aí eu peguei o cachorro, levei no veterinário, numa clínica, para fazer o exame de sangue. Quando eu cheguei lá com a atendente, eu falei, eu preciso fazer um exame de sangue com o cachorro e tal. Quanto ela disse? R$80. Quando ela falou R$80, aquilo me tocou meu coração. E disse, isso é prova de Deus. Peguei o cachorro, entrei no carro, botei ele lá com meu filho, no colo do meu filho, assim, Bob, o nome do cachorro era Bob, né? Disse, Bob, te vira. Porque os teus R$80 do seu exame de sangue é do Senhor. Voltei para casa, peguei os R$80 e entreguei na igreja, o dízimo. No outro dia o cachorro voltou a se alimentar, voltou ao normal, não precisei de fazer exame, não precisou de remédio, porque Deus honrou. Isso eu provei Deus. Bem aí eu provei a Deus. Fazei prova de mim. Sim. E Deus honrou. Então, são situações que... São coisas pequenas, particulares, de testemunhos de confirmação do princípio. Porque existem pessoas que estão pregando hoje sobre o dízimo e oferta e diz que não precisa, que, que a igreja não precisa disso, que aquilo outro. Não é assim, gente. Eu sou testemunha viva de 30 anos de dízimo e oferta com fidelidade. Eu nunca falhei. Já faltou alguma coisa para mim, alguma necessidade para mim, mas o meu dízimo era o primeiro. E uma coisa importante na vida do crente, certa vez o Cláudio Duarte, ele falou que recebeu no gabinete dele uma senhora que estava reclamando que as dívidas dela estavam aumentando, que o salário dela não estava dando para pagar as contas. Ele disse, minha irmã, traga a sua lista de dívidas aqui para a gente ver. Aí ela trouxe a lista de dívidas, aí lá no último lugar estava o dízimo. Aí ele disse, inverte essa lista, bota o dízimo em primeiro lugar, que essas outras aqui vão ser todas pagas. E aquilo me chamou a atenção. E daquele dia em diante eu nunca deixei de pagar o dízimo. O meu dízimo, às vezes, eu fico olhando na conta. Quando cai o meu pagamento, é a primeira coisa que eu faço, antes de pagar qualquer conta, é o dízimo do Senhor. E ele é do Senhor, é para a igreja, é para a obra do Senhor. É para pagar salário de pastor? Porque o pastor precisa. O pastor precisa de sustento, o pastor, ele vive para a obra. Não queira estar no lugar de um pastor, você sabe disso. Nós somos pastores e sabemos a luta que nós temos. Eu tenho meu trabalho secular, mas eu tenho minha vida ministerial. E isso é uma dificuldade muito grande. O ministro do Evangelho, o pastor, precisa de sustento e de renda para poder garantir a sua vida. Porque ninguém consegue trabalhar, seja no secular, seja na igreja, seja em qualquer lugar, com cabeça, passando fome, com dívida, compromete a saúde, o rendimento daquele trabalho. Verdade. E as pessoas acham que o pastor não precisa, ou acham que tem que passar fome, mas isso aí pode, nós vamos deixar isso para um próximo podcast, né? Gente, pastor, que conversa maravilhosa. Como fui edificado com esse testemunho, com a sua conversão,
Com cada detalhe aqui foi extremamente edificante. Eu fico muito feliz. E você, aí, meu querido ouvinte, querido que nos acompanha nas redes sociais, deixa teu like, se inscreve no nosso canal. Eu vou colocar o link aqui dos nossos outros podcasts e que Deus abençoe a tua vida. Pastor Carlos, obrigado. Eu que agradeço. Você quer deixar algum recadinho aí para os nossos ouvintes? Sim, primeiramente eu quero agradecer, né, a Igreja Angular, é uma igreja que toca no meu coração, faz parte daqui do meu coração. verdade. Eu sou muito grato por essa igreja existir. Tive sonhos, já tive revelações. Outro dia eu visitei uma igreja, eu falei para ela e falei assim, gente, essa é a igreja, vai ser o tamanho da Angular. Amém. Depois você vai me contar esse testemunho. Eu olhei para a igreja e eu olhei a Igreja Angular, só que muito melhor. Muito melhor. A experiência não foi muito boa lá, mas o ambiente, eu até comentei com Silvana. Sim. Eu falei, Silvana, nas minhas visões eu vejo a igreja do pastor Paulo Vitor como essa aqui. Um grande salão cheio de gente. Glória a Deus. Então, Recebo. Amém. Então eu quero agradecer muito a oportunidade e sei que Deus tem muita promessa, muita vitória para esse ministério, Amém. Ministério Angular. E o que eu quero deixar para todos é que depois desses 30 anos de evangelho, e se Deus quiser, até que a morte nos separe, né? E a morte não separa a gente de Cristo, pelo contrário, ela aproxima mais ainda, né? Eu quero dizer para todos que vale a pena servir a Cristo, vale a pena estar com Cristo, vale a pena passar por todas as dificuldades e não deixar a Cristo, sempre Ele em primeiro lugar. Eu quero que você firme seus passos em Cristo, se coloque na palavra e não olhe para o homem, olhe somente para Cristo. Ele é o nosso alvo. Amém. É isso aí, Deus abençoe vocês. Até sexta-feira que vem nós temos mais um episódio do nosso podcast, do nosso AngularCast. E você que ouviu, que não está se congregando, quero te aproveitar e convidar para você fazer uma visita em nossa igreja. Você pode ir lá no Instagram, @AngularCalhau, e fazer parte dessa família. Uma igreja que ama a Deus, serve as pessoas e testemunha de Jesus para o mundo. Deus abençoe, graça e paz.